Meus amores, vamos continuar então, vamos trabalhar com língua portuguesa. Pegue seu livro, vamos trabalhar página 123 até 126. Vamos falar sobre pronomes pessoais. Vocês sabem o que são pronomes? A palavra pronome quer dizer que é para substituição do nome. Por exemplo, Karime é professora do Colégio Atenas. Meu nome, Karime. Eu colocaria ela no lugar do nome Karime, porque ela é o pronome que justifica uma pessoa do sexo feminino. Então, ela é professora do Colégio Atenas. Se eu fosse colocar. E esse pronome está na terceira pessoa, certo? Uma pessoa está falando da professora Karime. A professora Karime deu aula no Zoom hoje. Então, outra pessoa vai falar, vai contar. Ela deu aula no Zoom hoje. Então, se fosse eu falando, certo? Eu mesma contando, eu falaria: eu dei aula no Zoom hoje, certo? Então, o pronome eu pode substituir o nome quando eu mesmo falo de mim, certo? Estou falando de mim. E ele ou ela, quando a pessoa está observando e está falando sobre você. E também tem outros pronomes, por exemplo, você e eu fomos tomar sorvete ontem. Como que eu posso substituir você e eu? Colocando outro pronome. Nós. Nós fomos tomar sorvete ontem. Outra maneira de usar o nós, que também é um pronome. Colocaria, por exemplo, Mariana, Gustavo, Helena e eu fomos ao cinema. Eu poderia substituir tudo isso por nós. Por quê? Porque tem o eu no meio. Entenderam? Sempre que eu estiver falando de alguém e eu, quer dizer que somos nós. Se eu estiver falando sempre de outras pessoas, por exemplo, Gustavo, João Pedro, João Miguel e Davi jogaram bola ontem. Eles jogaram bola ontem, certo? Não tem eu. Não estou falando de mim, estou falando deles. Então, isso quer dizer que eles jogaram bola ontem. Então, há uma maneira de substituir o nome pelo pronome. E é muito usado nas produções, nos textos, para não ficar repetindo a palavra, o nome da pessoa o tempo todo. Por exemplo, Eliane é coordenadora do Colégio Atenas. Eliane trabalha no período da tarde. Eliane olha os cadernos também da educação infantil. Eliane visita salas de aula para dar recados. Não fica muito enfadonho, cansativo, quando você repete o nome toda vez? Então, você pode substituir. Eliane é coordenadora do Colégio Atenas. Ela trabalha no turno da tarde. Ela faz visitas nas salas de aula, olha os cadernos dos alunos. Entendeu? Dá uma refrigerada aí, dá uma amenizada no texto para não ficar tão cansativo. Entenderam? Vamos ver então como que nós podemos aplicar os pronomes no dia a dia, nas produções, nas nossas escritas e também nas nossas falas. Vamos lá? Vamos continuar então a nossa aula e trabalhar um pouquinho mais.
Pronomes pessoais. Os alunos chegaram à sala de aula e leram a seguinte mensagem no quadro. Nesta turma, somente 6 pessoas são responsáveis pela limpeza da sala. Eu, tu, ele, nós, vós e eles. Assinado eu. Aqui estão todos os pronomes que nós usamos, tanto no plural quanto no singular. Tanto para... aqui não colocou para o feminino, mas vocês vão conhecer também que o ele pode ser o ela e o eles pode ser o ela, certo? Serve para um e para outro, dependendo do gênero que eu for empregar. Veja bem, siga a leitura do texto comigo. Quem teria escrito tal mensagem? O que ela significa? Todos os alunos entreolharam e tentaram compreender a mensagem de quem havia escrito. Quem seria responsável pela limpeza, afinal? Circularam na mensagem as palavras eu, tu, ele, nós, vós, eles. 6 pessoas. Um aluno perguntou: quem são essas pessoas? Não sei, respondeu um colega, mas são muitas, não é? O que essas palavras querem dizer? São pronomes. Pronomes pessoais, respondeu outro. Essas palavras servem para substituir os substantivos nas frases. Por exemplo, o eu da assinatura substitui o nome de quem escreveu o recado. Eu não fui, disse Lívia. Eu também não, reclamava João. A confusão estava armada. Neste momento, entra em sala a professora. Tudo bem, turma? Parece que entenderam a mensagem que deixei para todos vocês, não é? Vejo que a sala está limpinha. Enfim, a mensagem foi compreendida. E você, entendeu? Importante, pessoal. Sublinha isso aí no seu livro, circula isso aí no seu livro, põe um asterisco, escreve com letras coloridas, marca esta parte do seu livro. As palavras eu, tu, ele, nós, vós e eles são pronomes pessoais e substituem os substantivos, que representam as pessoas mencionadas nas frases, que representam os nomes das pessoas, certo? Veja bem essa tirinha. Querido Júnior. Leloca? Gente, eu não enxergo. Que coisa, hein? Um segundo aqui, pessoal. Querido Júnior. E Leloca estão muito estranhos. Querido Júnior e Leloca estão muito estranhos. Perdão. Li errado com falta de pontuação. Eu acho que eles estão tramando alguma coisa. E o que vamos fazer para descobrir? Vamos ficar estranhos também. Eles sempre fazem isso quando acham que estamos aprontando. Bom, então isso quer dizer que eles referem-se a quem? Aos pais, ok? Aqui falou então que Leloca e Júnior estão aprontando. Eles, está falando dos filhos. Bom, na frase eu acho que eles estão tramando alguma coisa. Esse pronome se refere a quem? Aos filhos. É a mãe falando com o pai sobre os filhos. Leloca e Júnior, ok? Então, houve uma substituição. Nesta mesma frase, a quem se refere o pronome eu? Se refere à mãe. Eu estou achando que eles estão aprontando alguma coisa. Vamos ler novamente. E o que vamos fazer para descobrir? Vamos ficar estranhos também. Nessas duas frases aí, pessoal, é possível inserir um pronome pessoal. Vamos escrever, então? E o que nós vamos fazer para descobrir? Aqui, ó, entre a palavrinha que e a palavrinha vamos, cabe um nós, mas ele também não faz falta. E o que vamos fazer para descobrir ficou a ideia completa da frase. Não faltou o sentido, mas você pode colocar o nós, pois nós estamos estudando pronomes. Nós vamos ficar estranhos também. Aqui também não faltaria o nós para completar a ideia da frase.
Mas, como nós estamos estudando os pronomes, precisa colocá-lo, então, para você observar que ele cabe aí também. Por que os pais queriam agir como os filhos? Os pais queriam agir como os filhos para descobrir o motivo de eles estarem estranhos e o que estavam tramando. Então, eles iriam entrar no jogo dos filhos, certo? O plano realizado pelos pais para descobrir a causa do comportamento dos filhos deu certo? Vamos justificar? O plano não deu certo porque os filhos revelaram. Eles sempre fazem isso quando acham que estamos aprontando. Aqui essa fala está entre aspas porque a fala do texto retirada idêntica ao texto, certo? Lembre-se de colocar também as aspas. Combinado, pessoal? Então, vocês estão vendo que o pronome ele vem substituir nomes, substantivos, ok? Substantivos próprios. Vamos ver aqui uma outra parte. Leia os versos numa parte de uma autobiografia de Neuza Sorrente. Vamos lá. Ah, que saudade que eu tenho do amarelo animado do girassol ao meio-dia. Grande sombrinha de inseto. Numa praia imaginária, era isso que eu senti. Bom, que pronome a autora utiliza para referir-se a ela mesma? A autora utilizou o pronome eu, certo? Eu tenho saudade do amarelo animado do girassol ao meio-dia, certo? Faça como Neuza Sorrente fez e produza uma estrofe relatando uma saudade que você tem. Bom, você pode escrever no próprio livro, ok? No próprio livro, falando uma saudade que você tem. Ah, eu tenho saudades de ir para a escola, de vestir uniforme, de ouvir o barulho da sirene, né? Do sino da escola, né? Eu tenho saudade de sentir o cheiro dos salgados do Edinho. Então, eu, usando o pronome eu, certo? Pode ser uma frase aqui mesmo no livro, tá? Que pronome você usou para referir a si mesmo? Pronome pessoal, eu, ok? Ah, que saudade eu tenho das, das aulas de educação física na quadra, de jogar futebol com os meus amigos, certo? Você usou o pronome pessoal, eu, ok? Não se esqueça disso. Pode usar o próprio livro, porque cabe uma frase pequena. Combinado? Reescreva os versos, substituindo então o pronome eu por ele. Bom, então a autora usou o pronome eu falando da saudade dela, que ela sentia. Você vai usar o pronome ele, falando que outra pessoa está sentindo essa saudade, certo? Observando. Ah, que saudade ele tem do amarelo animado do girassol ao meio-dia, grande sombrinha de inseto numa praia imaginária. Era isso que ele sentia, trocando o eu por ele, ok? Veja bem, você tem aí um outro trecho, uma biografia, certo? Da Emília, que você vai usar o caderno para reescrever, utilizando um pronome para tirar um pouco da repetição do nome da Emília. Sempre que estiver repetindo Emília, 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 você vai usar o pronome ela, certo? Porque é Emília feminino, não é isso? Emília é um nome feminino. Então, o pronome que substitui o nome feminino, então é ela. Combinado? Então, veja bem.
Emília nasceu na primeira página do livro, ok? Então, aqui, eu não posso já começar com ela nasceu. Quem que nasceu? Eu sempre começo depois. Primeiro falo o nome, depois eu falo o pronome. A Menina do Narizinho Arrebitado, publicado em 1920. Seu criador foi o escritor Monteiro Lobato. Ele mesmo disse em cartas para os amigos que no começo não imaginou que ela, olha aí a substituição, imaginou que Emília, imaginou que ela seria uma personagem tão forte em suas histórias, porque nas descrições iniciais, olha aí outro pronome, substituindo a palavra Emília, ela não tinha graça nenhuma, certo? Então, preste atenção. Tudo que você substituiu foi trocar Emília por ela. Pode sublinhar aqui no texto, certo? Ó, sublinhar aqui no texto a palavra Emília e colocar um ela aqui por cima. Pode sublinhar aqui no texto a palavra Emília e colocar um ela aqui por cima para você entender na hora de passar para o caderno, tá? Vamos lá. Há muitos anos a expressão agente é bastante utilizada em situações informais. Situações do dia a dia, com amigos, certo? Que não necessita de falarmos, por exemplo, nós. Então, nós falamos a gente. A gente vai tomar sorvete. A gente foi jogar bola, certo? Pode usar essa palavra. Parece que fica tão feio, mas é uma forma informal de usar a palavra. E é escrito separado. A, depois gente. Tem gente que escreve a gente junto. A gente escrito junto é agente de saúde, agente da polícia, agente investigativo, certo? É uma pessoa, certo? É uma profissão. E a, separado de gente, quer dizer que é uma forma de expressar, ok? Bem informal. Então, o termo agente não é pronome pessoal, não é pronome. É uma expressão usada, mas seu uso é pouco apropriado em situações formais da escrita e da fala. Eu não trato a gente quando eu estou falando em público, eu não trato a gente quando eu estou escrevendo uma carta importante ou um comunicado importante, certo? É sempre quando eu estou com amigos, numa rodinha de amigos, certo, pessoal? Bom, essa foi a nossa aula de língua portuguesa, trabalhando pronomes pessoais, certo? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Eu, primeira pessoa do singular. Tu, segunda pessoa do singular. Ele ou ela, terceira pessoa do singular. Aí depois tem os plurais, certo? Nós, primeira pessoa do plural. Vós, eu, tu, ele, nós, vós. Isso, segunda pessoa do plural. E eles ou elas, terceira pessoa do plural. Isso vocês vão ver um pouquinho mais a fundo no quarto e no quinto ano. Certo, pessoal? Então, vamos. Finalizando aqui a nossa aula de língua portuguesa, faça o registro direitinho do texto da Emília no caderno de língua portuguesa e poste a foto. Um beijo para você.